Olá, estamos voltando hoje aqui com uma conversa fabulosa. Estamos no HC Fala com você, conversando com o professor Alan e com a professora Fabiana sobre um tema muito importante, sobre o sono. E nesse terceiro bloco a gente vai conversar um pouquinho com os professores sobre o que eles estão fazendo de pesquisas, acadêmicas e também de projetos para a comunidade em relação ao sono. Então, com a professora Fabiana, que trabalha mais com a questão do ronco e da apneia obstrutiva do sono, professora Fabiana, o que você tem aí de novidades de futuro? O que vocês estão pesquisando? O que vocês estão fazendo não só no âmbito do HC, mas também para as comunidades, para melhorar e difundir esse conhecimento sobre sono e ronco associado à apneia obstrutiva do sono? Então, Ricardo, a gente já tinha comentado, dessa parceria nossa. Então as pesquisas elas acabam não sendo apenas da otorrinolaringologia, tem muita coisa que a gente faz em conjunto, Então, dentro disso, o exame de polissonografia é um exame que ele é um exame complexo de ser realizado, E aí o pensamento da gente justamente tentar fazer com que ele seja um pouco mais democrático, Então a tentativa do paciente conseguir levar um aparelho para casa ou fazer algumas outras formas de poder fazer esse diagnóstico de uma forma mais democrática. Essa é uma das iniciativas nossas. Um outro ponto importante também é em relação à avaliação, Por que eu especificamente, estou fazendo a apneia do sono? Aonde eu tenho o fator obstrutivo e qual o tratamento direcionado eu posso fazer para esse paciente, Então aí a gente tem várias pesquisas com endoscopia do sono, que são exatamente para a gente poder fazer esse paciente, ele faz uma sedação leve, a gente induz algo muito parecido com o padrão do sono e vê, olha, ele tem um fator obstrutivo principal, é nessa região e por causa disso a gente vai optar por tal tratamento direcionado, Pensando num paciente que ainda não é o usuário dos aparelhos dos CPAPs. E aí, em forma disso também, aquele paciente que tem dificuldade de adaptação ao CPAP, por que ele está fazendo essa dificuldade? Então aí a gente justamente coloca isso também dentro de projetos de pesquisa para ajudar ao entendimento não só nosso, mas de toda a comunidade científica, de uma forma de adaptar ou de fazer com que esse paciente realmente faça o uso dos equipamentos quando necessários. Muito bom. Vou fechar uma pergunta com você, Fabiana, que ficou aqui na minha cabeça. Tem a ver perder peso com melhorar a apneia obstrutiva do sono ou não? Tem. Porque as pessoas falam assim, perca peso que você vai melhorar. Tem alguma coisa a ver nesse sentido? Tem. Hoje a gente já sabe, que a gordura, ela não fica apenas depositada na barriga, ela está inclusive entremeada na via aérea. Então, o paciente que tem obesidade, além de ter maior dificuldade para respirar por causa da gordura abdominal e torácica, ela tem também um estreitamento da via aérea e o músculo da via aérea, ele torna-se mais flácido, porque ele também está entremeado na gordura. Então, a gente já sabe que existe uma relação direta entre obesidade e apneia do sono, dos dois sentidos. Quem tem apneia tem mais predisposição a fazer obesidade, é uma doença inflamatória, e a pessoa obesa também, ela acaba tem maior chance de fazer apneia. Então, a gente precisa realmente quebrar esse ciclo, e perder peso é uma das formas da gente quebrar esse ciclo. Muito bom. Professor Alan, eu vejo o senhor sempre aí em congressos de sono, em sociedades científicas, você falou em ambulatórios desde 2005. Qual é o futuro para o HC em relação ao sono? Vai ter mais serviço? Vai ter uma área dedicada para o sono? Vai ter mais pesquisa? E o que o senhor tem feito hoje em relação à sociedade aí para conscientizar e trazer esse problema? Porque nós vemos que é um problema novo, gente? 2005 nós estamos discutindo há 20 anos. Mas tem muito por vir, tem novidades. O que o senhor traz aí para a nossa plateia que está nos escutando? Eu acho que não tem dúvida, que o Complexo HC hoje ele já trouxe para a sociedade, seja do interior aqui de São Paulo, para o Brasil, uma grande contribuição. E a nossa principal contribuição até o momento é na formação de recurso humano, e que isso está sendo replicado. Mas a gente também tem agido também, tem ações relacionadas à pesquisa. Então, mais recentemente a gente tem utilizado essas novas técnicas computacionais, seja inteligência artificial, aprendizado de máquina, isso para interpretar melhor os sinais biológicos relacionados ao sono.
Ou seja, a gente quer automatizar, ou gostaria de automatizar a interpretação do sono. Né? Com isso sendo mais, tentando ganhar acurácia, mas também conseguindo ganhar escala de produção. Então a gente já tem algumas pesquisas já até publicadas nisso, utilizando seja o estagiamento, né, do sono, seja avaliando variabilidade cardíaca para avaliar risco para a apneia do sono, né, tudo isso nessa tentativa de entender melhor o fenômeno e como a gente pode traduzir isso para a nossa prática clínica diária. Além disso, né, a gente junto com a doutora Fabiana, a gente também pensa nessa parte de política pública de saúde em sono. Então, mais recentemente, a gente teve um conjunto de publicações, que é de um grupo de pesquisa, né, que chama Hermes, em que a gente demonstrou, né, como é que é a situação da medicina do sono no Brasil, né, da carência de serviços de medicina do sono no Brasil. E Ribeirão Preto, dentro disso, ele acaba sendo bastante singular, porque, a título de comparação, hoje, por incrível que pareça, a gente é o local que mais faz exames diagnósticos de sono do estado de São Paulo, até mesmo que a capital. Né? Mesmo nós sendo relativamente pequenos, a gente consegue oferecer bastante coisa. Né? E nesse sentido, a gente também fez então a gente fez esse diagnóstico, a gente observou também o nível de judicialização nessa área, que é bastante elevado, que acaba encarecendo todo o sistema, e a gente observou ou publicou também 2 análises de custo-efetividade de um dos tratamentos da apneia do sono, que é do CPAP, demonstrando que o uso de uma das terapias de tratamento de apneia do sono, ela é custo-efetiva, ou seja, vale a pena tratar na perspectiva do pagador e na perspectiva que você economiza dinheiro tratando, além de melhorar a qualidade de vida, um monte de outros aspectos. E mais recentemente, né, a gente também tem tido a oportunidade de trabalhar nas atividades associativas, a Fabiana pelo Torrino, eu pela Neuro, né, e nas atividades associativas relacionadas às sociedades do sono, seja ela nacional, pela Academia Brasileira do Sono, ou até mesmo, né, acho que foi mês passado, a gente estava no Congresso Mundial do Sono, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre novos tratamentos, né, apresentar os dados relacionados a essas novas tecnologias e conversar com o mundo inteiro a respeito disso. Então a gente tem trabalhado bastante, isso mesmo. Muito bom. Gente, foi muito interessante o programa hoje. A gente conversou com 2 experts em sono. Nós poderíamos ficar aqui um tempão hoje conversando sobre esse assunto. Eu espero que vocês curtam. Façam perguntas, enviem questionamentos. Tenho certeza que tanto a Fabiana como o Alan vão responder pra gente as perguntas. E tenho certeza que a administração do hospital vai investir nessa área do ponto de vista de ambulatórios, enfermarias, pesquisas e extensão, por ser um problema de saúde pública e muito relevante. A gente finaliza um programa de hoje mandando um abraço para o Antônio Lopes e para o José Reinaldo de Oliveira, e que também são servidores públicos da nossa instituição de longo prazo. Um grande abraço, o HC Fala com Você fica por aqui e voltaremos com novos programas. Até mais!